Hoje nós daremos continuidade à nossa aula sobre homilética, a arte de elaborar e pregar sermões. Nós estamos aqui falando sobre essa matéria tão necessária e tão importante para aquele que deseja pregar a palavra de Deus, para aquele que deseja ministrar com ousadia, mas com conhecimento e domínio daquilo que está falando, daquilo que está ministrando. Nós temos hoje à nossa disposição ferramentas que nos auxiliam na interpretação do texto bíblico, e a homilética, que dentro da teologia é a matéria que vai nos capacitar, que vai nos aperfeiçoar a dominarmos técnicas que vão nos auxiliar a fazer uma boa interpretação do texto, elaborar o nosso sermão, ou seja, o nosso esboço de mensagem, e também vai nos ajudar a pregar a palavra de Deus de uma forma mais eficaz, tá bom? Então nós estamos estudando isso, nós estamos falando sobre esse ponto tão importante e nós iremos dar continuidade então à nossa aula número 3, tá bom? E vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição no nosso canal, ativando o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo novo que subirmos aqui no nosso canal. E se você ainda não nos segue no Instagram e nem curtiu a nossa fanpage no Facebook, não perca mais tempo, faça isso para que você fique por dentro de tudo aquilo que estamos construindo de conteúdo para abençoar a sua vida. Bom, voltemos aqui então ao nosso esboço e nós iremos observar um pouquinho daquilo que nós estávamos falando na aula passada, lembra? Nós estávamos falando sobre o pregador e a interpretação da Bíblia. Billy Graham, ele disse assim, olha, estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. Palavras de Billy Graham. E nós observamos então um pouquinho na aula passada sobre o que é pregar, e basicamente, pregar é interpretar as escrituras e explicar o que determinado texto sagrado significa. Nós falamos um pouquinho sobre essa experiência, nós fizemos aqui uma parte prática em nossa aula, usando o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, onde nós aplicamos essa dica de fazer perguntas ao texto para que possamos então fazer uma boa interpretação, como por exemplo, quando você escolher um texto bíblico para estudar, para ministrar, faça a pergunta para o texto. Quem escreveu o texto, né? Muito importante conhecer o autor, o escritor daquele texto. Quando o texto foi escrito? Por que foi escrito aquele texto? Para quem o texto foi escrito? Qual o seu significado? Tudo isso vai fazer com que você tenha condições de entender o que está por entre as linhas daquele texto, fazendo com que você possa então fazer uma real aplicação e um verdadeiro significado você vai trazer para o público que te ouve. Então nós fizemos esse exercício prático na aula passada. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do vídeo para que você assista a nossa segunda aula. E nós vamos então partir para a nossa terceira aula. Nós falamos ainda no final da aula passada sobre 3 elementos fundamentais que nos dão base para o estudo da pregação. E nós finalizamos o vídeo passado falando sobre a inspiração, tá? A inspiração e a iluminação. Falamos um pouquinho sobre isso e nós vamos dar continuidade, então, falando um pouquinho da revelação. Olha só, o que significa revelação? 3 elementos para que possamos compreender, a pregação bíblica. 3 elementos fundamentais que vai te dar base, que vai te dar estrutura para você preparar o seu estudo bíblico, a sua pregação bíblica. Primeiro elemento é a inspiração, segundo elemento é a iluminação, terceiro elemento, revelação. E o termo revelação, revelação, o termo significa desvendar, tirar o véu, mostrar algo que estava encoberto. Isso é muito importante. A relação entre os dois termos, pode ser definida assim. A inspiração é o automóvel e a revelação é o passageiro.
Olha que interessante. Observe isso daqui, meus irmãos, você que está assistindo o nosso vídeo. Quando dizemos que Deus se revelou, estamos dizendo que ele tirou o véu. Que véu é esse? Esse véu o encobria diante dos homens, o escondia de diante dos homens e se deu a conhecer a humanidade. Quando fala de revelação, quando fala de desvendar, quando fala de tirar o véu, é Deus se revelando a nós, é Deus se dando a conhecer aos homens. Deus se deu a conhecer a humanidade. E como que ele fez isso? Através da Bíblia Sagrada, através da Palavra de Deus. Então, o propósito da Bíblia é trazer a autorrevelação de Deus aos homens. Então, nós como pregadores do Evangelho, volte aqui para mim, nós como pregadores do Evangelho, nós temos uma ferramenta do qual utilizamos para pregar a palavra, a Bíblia. Porque é na Bíblia que Deus se revela. É a autorrevelação de Deus à humanidade. Deus se revelou através da sua palavra. Portanto, eu não prego o que eu quero. Eu não leio o texto que eu quero. Eu não tiro mensagem do Google. Eu não tiro mensagem de filosofias humanas, de mitologias. Eu tiro mensagem da palavra, da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é onde Deus se revelou. É a palavra de Deus revelada aos homens. Deus se revelou através da sua palavra. Tranquilo? Compreende isso? Então o propósito da Bíblia é falar de Deus. Ele se revelou. Revelou-se a si mesmo. E Jesus é o clímax, é o ponto máximo da revelação de Deus. Cristo, Jesus, na Bíblia Sagrada, é o ponto máximo da revelação de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Esse deu a conhecer, né? João capítulo 1 e versículo 18. Então, o propósito da palavra, o propósito da Bíblia Sagrada é revelar Deus à humanidade. E você é um instrumento muito importante para isso. Por quê? Porque você vai ser o pregador, o mensageiro. Você é que vai oralizar, verbalizar esta mensagem que revela Deus à humanidade. Observe algo interessante. Jesus é a maior revelação de Deus e a finalidade da revelação é tornar Deus conhecido dos homens. E isso eu acho muito interessante. Isso eu acho muito importante comentarmos. Por quê? Porque quando pregamos a palavra de Deus, nós revelamos Deus à humanidade. Nós revelamos Deus aos homens. Nós tiramos, né, aquela barreira, aquela cegueira que impede dos homens, da humanidade, das pessoas, de verdadeiramente conhecer a Deus. Mas alguém pode dizer assim, mas eu conheço Deus, eu sei quem Deus é, eu acredito em Deus. Será? Será que você, que ainda não ouviu a mensagem do Evangelho, que ainda não ouviu a pregação da palavra, conhece de verdade a Deus? Ou o Deus que você conhece é o Deus da religião? O Deus que foi ensinado a você, passado de geração a geração? O Deus que você conhece é o Deus que se fala na televisão? É o Deus que você leu em alguma revista? Em algum artigo científico? Que Deus você conhece? Que Deus você acredita? Você já esteve porventura exposto ou diante da pregação da palavra, da Bíblia Sagrada? Você já abriu o seu coração para receber a pregação da palavra? O propósito de nós pregarmos para você, o propósito da igreja na terra, pregar a palavra, é exatamente revelar Deus aos homens. O homem só pode encontrar e conhecer o verdadeiro Deus quando ele é exposto à pregação da sua revelação, da sua palavra. Jesus é a maior revelação de Deus. E a finalidade desta revelação é tornar Deus conhecido dos homens. Olha só que interessante. Revelação e inspiração estão estreitamente ligadas.
mas elas se distinguem em si em aspectos da verdade bíblica. Olha só, nas Escrituras, a inspiração e a revelação se combinam para assegurar que a Bíblia é a palavra de Deus, revelando com exatidão fatos sobre o Senhor. Então, quando você olha a inspiração, quando você olha a revelação, elas têm propósitos diferentes. Olha só, a revelação foi o quê? O ato da divina comunicação aos escritores das Escrituras. A revelação. E a inspiração foi a obra de Deus em guiar e dirigir os escritores da Bíblia para que eles escrevessem além do seu entendimento. Então entenda isso, a revelação é Deus comunicando, é Deus descortinando, é Deus desvendando, é Deus abrindo, as faculdades mentais, fazendo com que os seus homens, escritores usados por ele, passassem a ter revelação daquilo que Deus queria. E a inspiração foi a ação do Espírito Santo nesses homens, dirigindo esses homens para que eles escrevessem tudo aquilo que Deus queria, algo que fugia do seu entendimento humano, tá bom? Então, revelação e inspiração. Revelação, Deus revelou aos seus escritores as Escrituras. Inspiração é o Espírito Santo agindo nesses escritores para que trouxessem a nós aquilo que Deus de fato queria nos revelar. Então, entenda que o propósito da Bíblia Sagrada é revelar esse Deus. E o clímax, o ponto máximo dessa revelação está em Cristo Jesus, tá? Mas para que possamos compreender, quando lemos a Bíblia, quando estamos meditando nas Sagradas Escrituras, quando estamos lendo textos, nós precisamos compreender que a palavra de Deus, a mensagem, o texto, o escrito, ele é formado de figuras de linguagem. E se eu não entender e não conhecer um pouquinho sobre as várias figuras de linguagem em que textos bíblicos estão inseridos, eu posso interpretar de uma maneira incorreta aquele texto que eu estou lendo. Eu posso não ter uma verdadeira compreensão ou entender errado. Quantas pessoas dizem assim: eu leio a Bíblia, mas eu não compreendo, eu não entendo. É difícil para mim. Eu não consigo entender o que está escrito. São palavras difíceis, são comparações complicadas. Você já ouviu isso? Ou você mesmo já disse isso? Eu leio a Bíblia, mas eu não entendo a Bíblia. Eu leio o texto, mas eu não compreendo o texto. Muitas vezes, o que falta a você, o que faltou a mim muitas vezes também, por isso eu busquei conhecer um pouco sobre esse tema, para que eu pudesse então amenizar isso e me aperfeiçoar no momento da leitura e para que eu pudesse fazer então uma boa interpretação, é compreender que existem figuras de linguagem. E a homilética vai me auxiliar, a teologia vai me auxiliar para que eu possa entender que existem então essas figuras de linguagem e eu vou poder então, através dessa ferramenta que é a teologia, dessa ferramenta que é a homilética, quando eu me deparar com essa figura de linguagem no ato da leitura, eu posso então entender. Faz parte de uma figura de linguagem. Esse texto é uma figura de linguagem assim. Esse outro texto é uma figura de linguagem assado. Vocês estão me entendendo? E aí vocês vão poder então compreender de fato aquilo que a Bíblia está querendo dizer. Quer ver? Vamos lá. Observe isso aqui então. Figuras de linguagem. Muito importante nós conhecermos isso. Muito importante nós conhecermos as principais figuras de linguagem. Mas a pergunta que eu faço para você agora é: o que é uma figura de linguagem? Uma figura é meramente uma palavra ou frase colocada de forma diferente de seu emprego ou sentido original e simples. Vamos observar então algumas figuras de linguagem que você vai encontrar no ato de fazer a sua simples leitura bíblica. Talvez você só quer ler a Bíblia. Você não quer nem ser um pregador, não, você quer só ler e entender a Bíblia. Mas mesmo para que você possa só ler
para entender a Bíblia, você precisa conhecer algumas das figuras de linguagem que estão na palavra de Deus. Olha só, a primeira figura de linguagem que nós vamos observar aqui, e isso eu vou fazer de forma bem simples, bem rápida, bem lacônica, tá bom? Sem se aprofundar em cada uma delas. Podemos fazer isso talvez mais à frente, num novo vídeo, mas aqui só para que você compreenda e entenda que existem figuras de linguagem no ato de você ler a Bíblia Sagrada. Olha só, algumas figuras de linguagem. Existe uma figura de linguagem chamada de metáfora. Quando você estiver lendo a Bíblia, alguns textos que você vai ler, você vai estar lendo uma metáfora. O que é a metáfora? A metáfora consiste em utilizar uma palavra ou expressão em lugar de outra, sem que haja uma relação real, mas em virtude da circunstância de que o nosso espírito, nossa mente as associa e depreende entre certas semelhanças. Então, olha só, é importante notar o quê? Que a metáfora tem um caráter subjetivo e momentâneo. Se a metáfora se cristalizar, deixará de ser metáfora e passará a ser catacrese. Olha só que interessante. Por exemplo, é o que ocorre, por exemplo, com a expressão pé de alface, perna da mesa, braço da cadeira. Então são expressões, tá? São expressões de metáforas de catacrese. E Jesus, ele do ato da sua mensagem, no ato das suas ministrações, usou muitas metáforas em sua pregação. Por exemplo, quando Jesus dizia assim: eu sou o pão da vida, vós sois a luz do mundo. Jesus está usando uma metáfora, ou seja, ele está usando uma palavra ou uma expressão em lugar de outra, tá? Então você vai compreender, lendo alguns textos bíblicos, que quando Jesus estava pregando, por exemplo, quando Jesus falou, eu sou o pão da vida, ele usou uma metáfora. Quando Jesus falou, vós sois a luz do mundo, ele usou uma metáfora. Quando Jesus falou, vós sois o sal da terra, ele usou uma metáfora, tá bom? Uma outra figura de linguagem é a metonímia. Olha a metonímia. A metonímia consiste em tornar a parte pelo todo e vice-versa. O geral pelo particular e o particular pelo geral. Olha só um exemplo de metonímia. Os opositores de Jeremias disseram assim, ó: vinde, firamo-lo com a língua. Jeremias 18:18. Vinde, firamo-lo com a língua. Olha só, como seria absurdo produzir ferimentos com a língua? Não é um absurdo? Como que eu vou ferir alguém com a língua? É uma metonímia. Consiste em tornar a parte pelo todo e vice-versa, o geral pelo particular, o particular pelo geral. Como que eu vou ferir alguém com a língua? Quando você lê essa expressão, por exemplo, em Jeremias 18:18, você vai entender então que o escritor, quando escreveu o texto, ele não estava falando literalmente que a língua feriria a Jeremias, numa ferida literária. Mas é claro que o escritor estava falando de usar palavras. Então as palavras feririam Jeremias. Então seria um absurdo produzir ferimentos com a língua. É claro que eles estavam referindo-se a palavras. Isso é um exemplo de metonímia. Um outro exemplo bastante comum na Bíblia Sagrada é a expressão, a figura de linguagem chamada de hipérbole. O que é hipérbole? A hipérbole engrandece ou diminui exageradamente coisas ou ideias, com o objetivo de dar ênfase. Olha um exemplo disso em Deuteronômio 1:28. A resposta dos espias hebreus sobre a tomada de Canaã. Eles estão lá diante daquela missão de espiar a terra, e eles vão dizer assim: as cidades são grandes e fortificadas até os céus. Olha só que interessante. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Será que é literal? Não. Não existe nenhuma cidade grande o suficiente que chegue aos céus.
Então, o que eles estavam querendo fazer? Eles estavam querendo dar ênfase à comunicação que eles estavam trazendo, à mensagem que eles estavam trazendo, ao relatório que eles estavam trazendo. Então eles usaram de uma hipérbole, eles deram uma ênfase exagerada daquilo que eles observaram na missão. Quando eles chegaram lá, eles viram grandes cidades fortificadas, estruturadas. E eles então entenderam assim: vamos usar uma expressão que vai fazer com que todo o povo e Moisés entenda que a cidade é forte, vai ser difícil para a gente. Então, as cidades são grandes e fortificadas até os céus. Então, ele usou algo exagerado, uma figura de linguagem que exagera ao extremo ou diminui ao extremo. É chamada de hipérbole. Tá bom? Glória a Deus. O outro exemplo, em João 21, 25, o apóstolo usou essa figura de linguagem, quando ele fala assim: nem todo mundo poderia, nem em todo o mundo poderia conter os livros que se escrevesse, né? Falando da vida de Jesus, do ministério de Jesus. Se fosse se escrever tudo aquilo que Jesus fez, nem em todo mundo caberia, né, os livros que poderiam ser escritos. Então ele usou uma hipérbole, ele exagerou. Então é uma figura de linguagem importante. Então quando você ler na Bíblia algo que é muito exagerado, para mais ou para menos, você está lendo uma hipérbole. Aqui você já conhece, aqui você com certeza já ouviu, né, na sua igreja, pregações, você lê na Bíblia várias vezes, né, expressões assim, né, a parábola. Então, a parábola é uma figura de linguagem muito comum na Bíblia Sagrada. Então, podemos definir parábola bíblica como sendo uma narração simples e objetiva. Tá? E qual que é a finalidade da parábola? A finalidade das parábolas bíblicas é ensinar uma verdade moral ou espiritual. São histórias, olha só, são histórias humanas com conteúdos celestiais. Então, o próprio Jesus, ele se utilizava muito de parábolas. O próprio Jesus, ele contou várias parábolas. Você vai ver ministrações de Jesus, sermões de Jesus, onde ele conta e faz esse sermão em forma de parábolas. Então ele vai pegar exemplos do cotidiano, da cultura da época, que era a cultura judaica, e iria colocar dentro daquela parábola, daquela comparação que ele iria fazer, princípios morais ou espirituais. Então, aqueles que estavam ouvindo Jesus contando acerca de algo corriqueiro, de algo comum a eles, entendiam que Jesus estava falando disso ou daquilo. E Jesus estava trazendo princípios espirituais ou morais acerca de uma comparação que ele fazia com o cotidiano da época, usando então parábolas na sua pregação. E várias vezes você vai ler no texto bíblico, ali na epígrafe do texto, onde você lê antes do texto, parábola disso, parábola daquilo. Quando você lê, você já identifica, Jesus está aqui pregando e está fazendo uso de uma parábola. Então, parábola é fácil, você com certeza já se deparou com uma parábola de Jesus no ato de ler a Bíblia Sagrada. Continuando aqui, vamos observar algo interessante. Antropomorfismo é uma outra figura de linguagem muito encontrada na Bíblia Sagrada. O antropomorfismo é a linguagem que atribui a Deus ações e faculdades humanas, até órgãos e membros do corpo humano. Então você tem aqui vários exemplos, né, que você pode observar em alguns textos bíblicos, em Gênesis 8:12, 2 Crônicas 16:9, Salmo 8:3, Salmo 74:11. Então, o que é o antropomorfismo? Linguagem que atribui a Deus ações e faculdades humanas. Então, muitas vezes, você vai ler na Bíblia, né? Ou você já leu na Bíblia expressões como o dedo de Deus, a boca de Deus, os olhos de Deus, a mão de Deus. Jesus falando assim, eu sou a porta. Jesus falando assim, eu sou o caminho. Quando você observa esse tipo de expressão, essa é uma figura de linguagem do antropomorfismo. Por quê? Porque está atribuindo a Deus uma situação em que nós compreendemos. Nós temos, por exemplo, mão. Você não tem mão?
aqui a sua mão. Você tem mão. Então, quando você fala assim, a mão de Deus. Bom, Deus é espírito. E um espírito não tem mão. Mas, quando você fala a mão de Deus, você vai se identificar, porque você tem mão. Ah, a mão de Deus, eu tenho mão. Para que serve a mão? Ah, a mão serve para pegar, a mão serve para isso, a mão serve para aquilo. Então, a mão de Deus, você consegue fazer essa associação. Os olhos de Deus, a boca de Deus. Então, antropomorfismo. Então, você vai fazer o quê? Você vai atribuir a Deus ações e faculdades humanas, tá bom? Uma outra figura de linguagem é a símile, tá? O que é a símile? É a comparação de coisas semelhantes ou representantes daquilo que simbolizam. Apresenta um elemento comparador, como por exemplo, Isaías 53:2, 1 de Pedro 1:24, Salmo 1, 3 e 4. Então, a símile é a comparação de coisas semelhantes ou representantes daquilo que simbolizam. É uma outra maneira, uma outra figura de linguagem muito comum na Bíblia Sagrada. O antropopatismo, olha que interessante o antropopatismo, linguagem que atribui a Deus sentimentos humanos. É bem parecido, com o antropomorfismo, O antropopatismo atribui a Deus sentimentos humanos. Um exemplo disso está em Gênesis 6:6. Quem nunca já questionou esse versículo, Está escrito assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Aí você vai questionar, Deus se arrependeu? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas o texto de Gênesis 6:6 está dizendo que Deus se arrependeu. Então você vai observar esse tipo de versículo que está atribuindo a Deus sentimentos comuns a nós, meros seres humanos. Quando você observa isso, você pode entender então que isso faz parte de uma figura de linguagem chamada de antropopatismo. Linguagem que atribui a Deus sentimentos humanos, tá? Todas as vezes que você observar textos assim, é um antropopatismo que está ali. É uma figura de linguagem. Você conhecendo isso, você vai fazer uma boa interpretação do texto bíblico. Um outro ponto, uma outra figura de linguagem é a alegoria, que é a exposição de um pensamento sob forma figurada. É a representação de uma coisa para dar ideia de outra. Sequência de metáforas que representam uma coisa nas palavras e outra no sentido. É narrativa em que as pessoas representam ideias ou princípios. É uma alegoria, tá? Então, a alegoria tem como base representar uma coisa com palavras, mas o seu sentido, o seu significado é outra, totalmente diferente. É uma alegoria. O outro tipo de figura de linguagem é o tipo. Olha que interessante. O tipo é uma classe de metáforas que não consiste meramente em palavras, mas em fatos, pessoas ou objetos no porvir. Então você tem vários exemplos bíblicos aqui, mas você vai encontrar, por exemplo, tipologia no Antigo Testamento. Você vai observar muito isso acontecer no Antigo Testamento. Quando você pega ali as figuras de Abraão, de Moisés, de Adão, de Eliezer, você vai olhar muitos personagens no Antigo Testamento e que, se você trouxer eles para a tipologia bíblica, ela vai representar algo que nos é revelado agora no Novo Testamento. Então a tipologia revela o porvir. Então, por exemplo, o Abraão é conhecido como pai da fé. Abraão é conhecido como pai da fé. Quem ou o que seria o tipo de Abraão no Novo Testamento? O pai da fé. Então
Então você tem que fazer esse tipo de associação, você tem que fazer esse tipo de comparação. O próprio Moisés, uma tipologia de quem no Novo Testamento? No porvir representa o quê? Significa o quê? Moisés, o libertador, o legislador da nação de Israel. Deus escolheu Moisés para libertar o povo hebreu de uma escravidão de 430 anos. Então Moisés é um tipo de quem? Quem é o nosso libertador no Novo Testamento? De Jesus, de Cristo. Então Moisés, tipo de Jesus, o libertador. Então é uma figura de linguagem que precisa ser observada, tá bom? Glória a Deus. A sinedoque, comparação de várias coisas simultaneamente. Termo que se funda na relação de compreensão e consiste no uso do todo pela parte, do plural pelo singular, do gênero pela espécie, etc., ou vice-versa. E aqui tem vários versículos bíblicos que você pode depois pausar o vídeo aqui, faz lendo esse versículo bíblico para você entender o que é essa comparação de várias coisas simultaneamente, a sinedoque. Tá? Então são figuras de linguagem. Quando você estuda teologia, quando você vai estudar a homilética, a arte de elaborar e pregar sermões, você vai chegar no momento em que você vai estudar figuras de linguagem. Quando você identifica quais são as figuras de linguagem, vai ficar mais fácil para você, no ato de ler o texto bíblico, também identificá-las na sua leitura. Você identificando essa figura de linguagem na sua leitura, você vai fazer uma exegese mais correta daquele texto bíblico. Você vai extrair de fato o que aquele texto bíblico está ensinando para você e você vai fazer então uma boa interpretação. E você vai então trazer uma aplicação correta para o público que vai lhe ouvir. Você vai estar mais capacitado agora para pregar, para elaborar o seu sermão, para montar o seu esboço, para pregar a palavra. Isso vai te dar mais segurança, mais tranquilidade, mais confiança no ato da sua ministração. Então são figuras de linguagem. Então veja como é importante o pregador estar preparado diante do texto bíblico. Veja como é importante o pregador, o pastor, o obreiro, desde o cooperador, o diácono, que já estão ali, naquela emoção, naquele desejo de querer pregar a palavra, como o presbítero, o evangelista, o pastor, eles precisam estar preparados. Nós precisamos estar preparados para pregar e estudar, fazendo uso das ferramentas que estão à nossa disposição. Muito vai, com certeza, nos auxiliar e nos preparar para essa missão tão nobre que é pregar a palavra de Deus. Algo que precisa ficar claro é que Cristo é a centralidade da Bíblia Sagrada. A centralidade de Cristo na Bíblia Sagrada. Então entenda que o pregador precisa mais do que nunca entender que o centro de sua mensagem deve ser Cristo. Seu sermão, a sua pregação deve ser cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro da sua mensagem, pois Cristo é o tema central da Bíblia Sagrada. Quantos pregadores, quantos mensageiros, isso está acontecendo por demais, principalmente no nosso meio pentecostal, onde você vai parar para ouvir uma mensagem e não tem Cristo na mensagem. A mensagem se fala de tudo, menos de Cristo. Não é uma mensagem cristocêntrica. O louvor não é um louvor cristocêntrico. Então você precisa entender que estou me preparando para ser um pregador. Estou me preparando para pregar. E eu preciso, diante do texto, extrair a mensagem. Vou fazer uso da homilética, da teologia, das várias ciências dentro da teologia para que eu possa interpretar corretamente esse texto bíblico. Mas entenda que a principal mensagem da Bíblia Sagrada é Cristo. E a sua mensagem precisa ser cristocêntrica. Você precisa extrair Cristo daquele texto que você está lendo. E o professor teólogo, muito conhecido de nós, pastor Antônio Gilberto, ele demonstra claramente que Jesus é o cerne das Escrituras.
que Jesus é o centro das Escrituras Sagradas. Olha só que interessante, né? Quem nunca ouviu? Glória a Deus, aleluia. Quem nunca ouviu, principalmente nós pentecostais, né? Pregadores de eloquência. Na próxima aula nós vamos começar a falar sobre a oratória do pregador. Nós que somos eloquentes, que falamos rápido, que falamos bonito, né? Temos palavras polidas no uso do microfone. Nós pregamos palavras lindas e maravilhosas. Quem nunca, né? Quem nunca apresentou Cristo de Gênesis a Apocalipse? Quem nunca ouviu um pregador pentecostal apresentar Cristo do Gênesis a Apocalipse? Olha só que interessante, o pastor Antônio Gilberto vai nos demonstrar que Cristo é o cerne, é o centro da Bíblia Sagrada. Quer ver? Olha aqui comigo. Olha aqui comigo. Jesus é o centro da Bíblia. Por quê? Porque em Gênesis ele é o princípio de todas as coisas. No Êxodo, ele é o grande libertador de Israel. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote perfeito. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta poderoso. Em Josué, ele é o grande general conquistador. Em Juízes, ele é o forte juiz que julga o seu povo. Em Ruth, ele é o grande resgatador de sua herança. Em 1 Samuel, ele é o redentor de Jessé, a raiz de Davi. Em 2 Samuel, ele é o sucessor eterno do trono de Davi. Em 1 livro dos reis, ele é o rei dos reis. No 2º livro dos reis, ele é o único rei perfeito e absoluto. No 1º livro das crônicas, ele é o único monarca infalível. No 2º livro das crônicas, ele é o sábio rei que governa o seu povo. No livro de Esdras, ele é o grande escriba fiel. No livro de Neemias, ele é o grande restaurador de sua pátria. No livro de Ester, ele é o grande intercessor e defensor de seu povo. Em Jó, ele é o grande redentor que vive. Em Salmos, ele é o refúgio e fortaleza do seu povo. Em Provérbios, ele é o arquiteto da sabedoria de Deus. E em Eclesiastes, ele é o grande pregador. Em Cantares de Salomão, ele é o amado noivo da igreja. Em Isaías, ele é o pai da eternidade e príncipe da paz. Em Jeremias, ele é a esperança de Israel. Em Lamentações de Jeremias, ele é a misericórdia de Deus. Em Ezequiel, ele é a glória viva de Israel. Em Daniel, ele é o majestoso e eterno ancião de dias. Em Oséias, ele é o esposo fiel e amoroso do seu povo. Em Joel, ele é o grande juiz das nações no vale de Josafá. Em Amós, ele é o perfeito pastor de Israel. Em Obadias, ele é a perfeita justiça de Deus. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o grande cidadão de Belém. Em Naum, ele é a fortaleza de seu povo no dia da angústia. Em Abacuque, ele é o grande avivalista da obra de Deus. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Em Sofonias, ele é a magnífica proteção de seu povo. Em Zacarias, ele é o homem renovo. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Quem é Jesus em cada livro do Novo Testamento? Em Mateus, ele é o verdadeiro Messias de Israel. Em Marcos, ele é o ilustre carpinteiro de Nazaré. Em Lucas, ele é o médico por excelência. Em João, ele é o verbo de Deus. Em Atos dos Apóstolos, ele é o batizador com o Espírito Santo. Em Romanos, ele é o grande justificador. Em 1 Coríntios, ele é o vitorioso Senhor da igreja. Em 2 Coríntios, ele é o esposo fiel da igreja. Em Gálatas, ele é o libertador dos escravos da lei. Em Efésios, ele é o supremo cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é a alegria superabundante da igreja. Em Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 Tessalonicenses, ele é o Senhor que arrebatará a sua igreja. Em 2 Tessalonicenses, ele é o Senhor que destruirá o anticristo. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Em 2 Timóteo, ele é o reto juiz que nos coroará. Em Tito, ele é a bem-aventurada esperança da igreja. Em Filemão, ele é o nosso grande fiador. Em Hebreus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, ele é o legislador da lei perfeita. Em 1 de Pedro, ele é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Em 2 de Pedro, ele é o Senhor longânimo. Em 1 de João, ele é o grande advogado. Em 2 de João, ele é o amor verdadeiro. Em 3 de João, ele é o amado da igreja. Em Judas, ele é o Senhor que virá com os seus milhares de santos. E em Apocalipse, ele é o Alfa, ele é o Ômega, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ufa! Era para você ter dado um glória a Deus aí. Quem nunca ouviu pregadores fazendo isso, hein? Coisa linda.
Mas o pastor Antônio Gilberto está aqui nos demonstrando que Jesus é o centro. Você encontra Jesus. Você encontra Cristo em cada um dos 66 livros da Bíblia Sagrada. E isso nos motiva. Isso nos encanta. Isso nos faz avançar. Isso nos fortalece. E isso faz com que criamos ainda mais responsabilidade no ato de ministrar a palavra de Deus. Bom, o teólogo Edgar Andrews corrobora com isso em seu livro. Em primeiro lugar, então, para pregarmos Cristo, devemos proclamar Cristo. E termino aqui essa nossa aula de hoje, dizendo que o ministro do Evangelho nunca deve se esquecer de pregar Cristo, mensagem central de suas pregações. Ministro do Evangelho jamais poderá deixar de pregar Cristo, Jesus. A Bíblia revela Cristo. O clímax da revelação de Deus na Bíblia está na revelação de seu Filho. Então você, pregador, no ato de estudar a Bíblia, no ato de usar das ferramentas que te auxiliam na preparação da sua pregação, entenda que Cristo deve ser o centro da sua mensagem. Você deve pregar uma mensagem cristocêntrica para que almas possam ser alcançadas e vidas possam ser transformadas. Amém, meus irmãos? Até o próximo vídeo, até a nossa próxima aula, onde começaremos a falar um pouquinho sobre a oratória do pregador, tá bom? Estamos estudando homilética, a arte de elaborar e pregar sermões. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Shalom, paz e prosperidade.